próximo tema é: seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso. Quando um administrador avalia os fatos do dia a dia, há momentos em que necessita de uma decisão audaciosa e outros em que se pede uma análise mais cautelosa para a tomada de decisão, como a de passar sobre a ponte de pedra, batendo-a para se certificar de que está firme. Sobre isso, está esclarecido da seguinte forma na caderneta de filosofia da Kyoser. Vou ler. Ousadia e cautela são características paradoxais. Não obstante, ao possuir ambas, de extremos opostos, pode-se realizar um trabalho perfeito, o que não significa que sejam ambíguos. É como se fossem as fibras de um tecido. Os fios verticais representam a ousadia e os horizontais a cautela. Ambas entrelaçam entre si. Com a ousadia, imprimimos mais dinamismo ao nosso trabalho, ao passo que, com a cautela, evitamos os erros. É difícil sermos ousados e cautelosos ao mesmo tempo desde o princípio. Entretanto, poderemos adquirir essas características extremas, estando sempre conscientes de sua necessidade em diversas situações que defrontamos em nosso trabalho. É difícil adquirir essas duas características totalmente opostas desde o início, mas através do trabalho, se você se esforçar em várias situações, poderá conseguir adquirir e dominar estas características. É como se fosse tecer uma tela com ousadia e cautela. Não se pode ser sempre audacioso, nem sempre cauteloso, mas também não significa estar no meio. O dirigente de uma empresa deve possuir as duas características extremas: a audácia aterrorizante e, ao mesmo tempo, a cautela que impacienta. Tais características extremas não se referem apenas à audácia de fazer um investimento acima do capital da empresa, nem à cautela de decidir após uma análise minuciosa, mesmo que se trate de investimento de pouco valor. Refere-se também ao ato de demitir um funcionário sem piedade e com muita frieza, mesmo possuindo natureza sensível e humanitária. Ou ainda, pode ser um aspecto sensível e humano de uma pessoa que se apresenta totalmente racional e teórico. Em outras palavras, as características opostas como audácia e cautela, bondade e frieza, racionalidade e humanidade são dentro de cada um como uma tela de tecido. Portanto, é preciso possuir a capacidade de imprimir cada uma delas no momento certo, ou seja, ser audacioso quando necessário e cauteloso quando a instituição assim exigir. Certamente os senhores possuem um aspecto bondoso e também cruel. Embora estejam sempre pensando no bem de seus funcionários, anunciam também a demissão ao preguiçoso que não trabalha direito. Nesse momento, poderá até pensar: sempre procuro tratar bem os meus funcionários, mas como posso demitir repentinamente um deles? Que conduta mais paradoxa a minha. Pode até sofrer pensando ter dupla personalidade, pois quando se administra uma empresa, características opostas como essas surgem alternadamente. Mas isso é necessário para um administrador. Sem isso, é impossível administrar uma empresa. Portanto, mesmo que funcionários o tratem como um psicopata, pensando que é um esquizofrênico, não se preocupe, pois uma empresa onde o presidente é considerado como bonzinho, na maioria das vezes, a administração não vai bem. Isso porque não há como ter uma boa administração quando se é sempre uma pessoa agradável a todos. Obviamente, o oposto, ou seja, um administrador considerado cruel e frio por seus funcionários, também não é bom. Em suma, não se pode ser bonzinho demais, nem mau em demasia. É preciso possuir ambos os aspectos. Pode parecer contraditório, porém o gênio é aquele que faz com que tal contradição não pareça contraditória. Pode-se observar através da leitura de biografias de ilustres administradores e políticos que conseguiram grandes façanhas que a maioria possuía caráter contraditório. Não que eu queira me comparar a eles, mas eu mesmo possuo um quê de contraditório. Quantas vezes não chegaram a pensar comigo mesmo: qual dos dois sou eu de verdade? Aquele tão audacioso naquele momento ou o que está amedrontado com a situação de hoje? Porque apesar de ser um administrador sempre preocupado com meus funcionários, de repente deparava com o eu que castigava impiedosamente um de meus melhores funcionários com o coração em frangalhos. Havia dentro de mim um eu que me punia, dizendo que a falha é tão pequena que não justificava demiti-lo, e outro impiedoso que o condenava,
justificando que, embora parecesse insignificante a falha, se não tomasse uma providência agora, afetaria toda a organização, podendo até mesmo ameaçar a sua sobrevivência. Realmente não sabia qual era o verdadeiro eu. Mesmo pensando por vários dias, não chegava a conclusão alguma e passei a perder a confiança em mim mesmo, pois parecia ter dupla personalidade. Isso me atormentou muito, pois sendo eu o administrador, não poderia falar a respeito com um funcionário. Poderia abalar a confiança que ele depositava em mim. Foi nessa época que encontrei a seguinte frase do escritor americano Francis Scott Key Fitzgerald: "A inteligência de primeiro nível refere-se à do homem que consegue trabalhar com normalidade os pensamentos de extremos opostos que coexistem dentro dele." Em suma, deve-se ser ousado quando é preciso ousar e cauteloso quando a situação pedir cautela. Ou seja, trabalhar com naturalidade as características de extremos opostos. Essa frase tranquilizou-me muito, pois percebi que não tinha dupla personalidade e que possuir características opostas não significava ser contraditório. Acabei de falar sobre a necessidade de possuir características opostas ao extremo, como ousadia e cautela, bondade e frieza, racionalidade e humanidade, além da capacidade para trabalhar com cada uma delas de acordo com a situação. Gostaria então de falar o quanto é difícil de colocá-las em prática. Por exemplo, o sucesso da Honda está na parceria entre um gênio chamado Soichiro Honda, que criava motores e motocicletas maravilhosos com apenas um martelo e uma chave inglesa, e Takeo Fujisawa, gerente com extraordinária capacidade em números e finanças. Da mesma forma, a dupla Kataro Matsushita e Arataro Takahashi, esse último chamado de gerente excepcional da Matsuhita Electric, atual Panasonic, o engenheiro Masaru Ibuka e o excelente administrador Akio Morita da Sony, conduziram suas empresas para o sucesso. Esse é o exemplo de pessoas que se complementam uma à outra pela dificuldade de uma única pessoa possuir características opostas. Daí a necessidade de um excelente gerente que complemente as características do fundador da empresa. Entretanto, esse exemplo não cabe às empresas de pequeno e médio porte, porque não será fácil encontrar um assessor que caia como uma luva para atender às suas necessidades, uma vez que essas empresas trabalham com recursos humanos restritos. Por isso, os senhores dirigentes de empresa devem adquirir essas características opostas e a capacidade para trabalhar corretamente com elas. Sei que se trata de uma exigência de alto nível para um dirigente de empresa nesses portes, sem talento excepcional. Porém, é o que se deve conquistar, custe o que custar. Eu mesmo me esforço até hoje para alcançá-lo. Gostaria que os senhores se aprofundassem na compreensão de tudo que está mencionado nesse capítulo, por ser de suma importância a quem dirige uma empresa. Hoje terminamos por aqui.